Como combater a desigualdade racial no mundo corporativo? Hoje nós vamos falar sobre isso com uma convidada especial. Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre carreira, empregabilidade, mercado de trabalho, ESG e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella e hoje a gente está com uma convidada especial para falar de um tema muito importante aqui com a gente. Eu vou pedir, Flávia, primeiro para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, se apresentar para os nossos ouvintes, mas eu já quero antecipadamente agradecer muito a sua vinda e falar que eu estou muito animada para a gente ter essa conversa, porque é uma conversa super importante. A gente falar de desigualdade, falar de equidade de gênero, para mim, assim, é fundamental. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje, viu? Boa noite, meninas. Oi, Ale, Bru, obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar a respeito de um tema tão importante e necessário dentro do nosso ambiente corporativo. Eu sou a Flávia, tenho 34 anos, sou psicóloga. Atualmente eu sou a Head de Talent Management ESG na Nava Technology for Business. Sou casada e sou mãe da Lívia. Um pouquinho aí de mim para vocês. É legal que você já faz a apresentação completa, né? A gente sempre fala assim para o convidado, compartilhe aquilo que você quer compartilhar, que se sente à vontade de compartilhar, e o pessoal sempre vem naquela apresentação do currículo, da formação. É legal a gente saber um pouquinho da pessoa por completo, né? E humanizar mesmo as nossas apresentações. Muitas vezes a gente fala assim, né? A gente falou isso no episódio passado. Quando você conhece alguém novo, a pessoa fala assim, qual que é o seu nome e o que você faz? A gente é muito mais que o que a gente faz, o nosso trabalho, a gente, enfim, gostei muito assim, a gente está aqui hoje juntos porque a gente gosta muito do tema e a gente ficou, de verdade, muito honrada de você ter aceitado o convite, porque a gente estava falando, né, quando a gente, antes de gravar, né, fora aqui da gravação, do lugar de fala, né, e muitas vezes a gente quer trazer a pauta de desigualdade racial, quer falar mais sobre o assunto, e eu vou falar aqui por mim, né, é uma pauta que eu não posso trazer, assim, sem uma pessoa específica que viva isso, que respire esse assunto. Então, a gente ficou muito feliz que você aceitou o convite, porque vou fazer já uma crítica aqui, tem muito ainda a ser feito sobre esse assunto. E aí, eu acho que para facilitar o nosso ouvinte, que ouviu a Bruna falando de ESG, que talvez não conheçam essas siglas, vamos só dar um passinho para trás para explicar esse contexto. O que é esse famoso ESG que as empresas estão falando, nossa, é o ano do ESG para cá, mas muitas vezes as pessoas elas nem sabem o que essas palavras significam e qual que é a relação, por exemplo, com uma pauta de desigualdade racial, de equidade de gênero, por exemplo. Vamos começar por aí, Flá, explicando para o pessoal o que é isso? Claro, vamos lá. O ESG é uma sigla, né, que traduz aí o Environmental, Social and Governance, e traduzindo para o português, até já entrando aqui um pouco na nossa pauta e trazendo a sigla para uma linguagem mais acessível, a gente está falando de práticas sociais, ambientais de governança. Então, a área de ESG é a área responsável por estas práticas, é a área responsável por olhar para esta sigla, né, e trazer as práticas aí para dentro da empresa. Então, gerenciar as metas, acompanhar as práticas e ações que serão adotadas, entender como é que essa área vai ser implantada e vai funcionar dentro das organizações. E é importante a gente mencionar também que em cada área, né, ou em cada segmento, essa área vai atuar de uma forma diferente. Então, a gente vai encontrar empresas onde a gente vai entrar um foco maior em uma das letrinhas, né, mais no ambiental, mais no social. A governança, de uma forma geral, todas as organizações acabam olhando muito, mas é muito comum a gente encontrar ali as práticas adotadas de acordo com o segmento, com a área que a empresa atua. Então, muitas vezes, e aí o mais importante dessa área é entender como é que a gente conecta tudo isso. Muitas vezes a gente vai ter uma empresa ali que olha para as práticas ambientais, que cuida ali do descarte do teu lixo, mas que não garante um ambiente de trabalho saudável para as pessoas que fazem parte daquela companhia. E a área de ESG, ela tem essa responsabilidade de garantir que todas essas letrinhas vão caminhar juntas e que, de alguma forma, todas as práticas e ações ali vão garantir que tudo isso funcione no dia a dia. Você trouxe essa parte, né, às vezes as empresas olharem apenas para uma letrinha, ou melhor, né, olhar mais para uma letrinha do que para
para outra, acabar não tendo ali esse cuidado no geral, né? Então eu queria que você trouxesse um pouquinho mais do cenário hoje no mercado de trabalho, pelas empresas, pelas organizações, até pelo que você estuda, em relação à desigualdade racial. Onde nós estamos, para onde nós estamos caminhando, como que está esse cenário hoje no mundo corporativo? Ótima pergunta, Bru. Eu enxergo, né, trazendo um pouco da minha opinião pessoal agora, que a gente tem feito um movimento muito importante, a gente tem visto aí um movimento importante dentro das empresas, mas que ainda demanda muita atenção, muito cuidado e muita informação também. A gente tem um caminho muito longo para ser percorrido, acho que há alguns anos a gente nem ouvia falar sobre racismo estrutural, sobre desigualdade, sobre discriminação, e hoje a gente fala a respeito disso, a gente já consegue trazer a pauta para dentro do mundo corporativo, o que é muito importante, né? Mas a gente tem que trazer isso de uma forma, até para a população, para as pessoas ali entenderem todo o contexto histórico de tudo isso, né? A gente está falando de uma desigualdade que não nasceu ontem, a gente está falando de números aí, dados que são extremamente importantes, né? A gente traz isso para a consciência das organizações e entende que o Brasil ele foi o último país das Américas, por exemplo, a eliminar legalmente a escravidão, e essa liberação ela não veio com garantia de direitos básicos, né, para esta população. Então é óbvio que ao longo do tempo isso foi gerando uma desigualdade que a gente vê hoje refletida no mercado de trabalho. Não é uma coisa que a gente vai mudar do dia para a noite. Então o movimento que acontece hoje dentro das empresas é muito importante, mas eu acho que a gente ainda precisa dar muitos passos aí olhando principalmente para a informação, para o acesso à informação, para a educação da nossa população, para que a gente entenda de fato como que essa desigualdade foi gerada e qual que é a nossa responsabilidade, né, sobre tudo isso. O que eu percebo é que as empresas, nós temos os meses específicos para falar daquele assunto, e parece que o restante dos meses as empresas esquecem de manter o reforço, de trazer, de internalizar, de fazer com que realmente viva aquilo e não somente no mês, igual quando a gente fala, setembro amarelo. Só vai falar de saúde mental em setembro? Vai esperar o ano inteiro? Então, como que você enxerga, né, esse ponto, até essas ações que o RH, aí trazendo um pouquinho para minha área, o quanto que o RH tem ali, né, também de responsabilidade de reforçar e de manter essa comunicação ativa para que a cultura seja realmente fincada ali, da gente trabalhar o ano inteiro e fazer com que a empresa tenha esse reforço. Queria que você falasse um pouquinho, né, quais são as ações, como que você enxerga isso também, se você percebe também que até olhando pelo LinkedIn a gente só vê a movimentação ali naquele mês, né, que a gente vê que as pessoas postam, comentam, mas qual que é a tua visão, como que você enxerga isso? Bom, a gente tem que, a Lê comentou um pouco aí antes da gente iniciar aqui, né, a nossa conversa, que é uma pauta que tem que ser vista o ano todo, né, e essa eu acho que é a realidade principal, é o que a gente tem realmente que ter como foco quando a gente fala da pauta, principalmente de desigualdade racial, porque realmente a gente pega o mês de novembro, né, olha ali para o mês da consciência negra, faz um monte de ações, comunicações, e no resto do ano, poucas vezes ou poucas empresas têm olhado para isso com a importância que precisa ter. Então, apesar de achar que a gente está caminhando, que a gente está no caminho certo, eu realmente reforço a questão da importância da informação. Tanto que a gente precisa falar sobre isso, acompanhar diariamente. Eu vou trazer um pouco da nossa realidade NAVA, né? Aqui a gente busca muito trazer sensos de diversidade, então acho que as empresas precisam investir nisso, entender onde é que eu estou, estabelecer metas importantes, né? Então, se eu sei onde é que essa população está, se eu tenho essa população dentro de casa, eu preciso entender quais são as metas que eu vou colocar ali para que essa população também se desenvolva dentro de casa. Então, ações que podem ser desenvolvidas e trabalhadas ao longo do ano é a forma que a gente tem para mudar essa realidade, né? Então, a gente tem hoje mais que 56%, 50% e mais da população brasileira se declarando como preta ou parda, e quando a gente olha para dentro do mundo corporativo, menos de 4% dessas pessoas estão em cargos de liderança. Então, não é só entender que eu tenho essas pessoas dentro de casa, mas como que eu vou trabalhar para que elas estejam em cargos de liderança, para que elas sejam as pessoas que vão tomar as decisões, né, que de fato terão uma caneta ali para assinar
e tomar as decisões, principalmente olhando para essa pauta da igualdade racial. Então, olhar para o mês da consciência negra e trabalhar em ações para trazer informação é o passo número 1, mas a gente precisa batalhar ali e ter muitas ações para que a gente incentive, promova espaços ali e acesso às oportunidades de uma forma mais justa e igualitária. Então, principalmente o RH, né, trazendo aí para a nossa realidade, é entender que a gente tem uma atuação desde o momento da contratação. Então, se eu estou no momento de recrutamento e seleção, como é que eu estou garantindo essa diversidade, como é que eu estou olhando para as pessoas ali que se candidatam, eu estou criando, né, oportunidades que sejam voltadas para esse público especificamente, eu estou sentando com aquela liderança e questionando se o grupo dele, se a equipe dele é diversa, se ele tem olhado para a questão da diversidade no momento da contratação, para as pessoas que atuam, por exemplo, como business partners hoje, olhar para esses times e entender se a diversidade está presente, onde essas pessoas estão, né, de fato, as oportunidades de promoções, movimentações internas estão acontecendo. Eu acho que quando a gente também olha para essas letrinhas, além do ESG, tem todo o lado da diversidade e inclusão, mas a gente esquece muitas vezes da equidade, né? As empresas também, os RHs precisam olhar para a equidade. Como é que eu vou garantir dentro da empresa que aquelas pessoas muitas vezes não tiveram acesso fora dali? Quando a gente fala acesso aos privilégios, né, de educação, níveis educacionais ali de faculdades de primeira linha. Então, a gente está falando dessa desigualdade historicamente construída e a gente não pode esquecer disso quando a gente constrói as ações afirmativas dentro de casa. Muitas pessoas, assim, a gente escuta essa fala muito repetidamente, né, principalmente de C-levels, diretores, né, executivos. Porque eu trabalho numa empresa que não inova. A minha empresa ela não me traz inovação. Porque aqui ninguém traz novas ideias. E eu sempre dou esse mesmo exemplo. Se você contratar todo mundo que se formou no mesmo lugar, que tem a mesma realidade, vai vir as mesmas soluções para os seus problemas, tá? Então, eu vou dar um recorte aqui, que é o que geralmente o mercado pratica. Então, quando você contrata pessoas com o mesmo recorte de vida, mesma história, elas vão trazer as mesmas soluções. Aqui eu vou trazer a diversidade como um todo, né? Mas se você quer, por exemplo, que a sua empresa traga soluções pensando para as mulheres, você precisa contratar mulheres. Se você quer que a sua empresa traga soluções para o público preto, você precisa contratar pessoas pretas. Se você quer soluções do mundo da diversidade, sei lá, pessoas com deficiência, você tem que contratar pessoas desse público. As empresas querem inovação, estou dizendo tudo isso porque as pessoas querem inovação, mas elas contratam as mesmas pessoas dos mesmos lugares. E aí teve isso já tem quase 2 anos, né, quando começou as vagas afirmativas, né, para pessoas pretas e pessoas trans, por exemplo, e houveram, assim, teve, quem tinha que ficar, assim, a gente vê, né, que o racismo, ele acontece em todos os espaços, né, e houve uma movimentação, assim, né, LinkedIn, Twitter, que você não deveria ter vagas dedicadas para esse público, mas quando você fala, né, vagas Flávia, afirmativas, né? Exatamente, quando você fala que a desigualdade vem lá de trás, se eu não fizesse movimentação como empresa, eu talvez não esteja dedicando para que esse espaço seja preenchido por essas minorias. E houve uma vez que logo no início, quando a gente começou a falar de vagas afirmativas, porque eu pelo menos só vejo há 2, 3 anos atrás, não vejo acontecendo antes disso. A gente conversou com muitas pessoas e as pessoas, pessoa candidata, né, falou assim, eu gosto de me candidatar nessas vagas porque quando eu vejo a vaga, a empresa ela está preocupada com esse tema, ela está aberta, a pessoa se sente pertencente, porque a maioria das vezes você manda o seu currículo, naquela monte de currículo, a pessoa não passa nem do processo seletivo. Então, estou dando aqui exemplo da vaga afirmativa, que é uma ação que o RH pode fazer para aumentar ali engajamento dessas minorias. Não sei se é uma prática de vocês, mas eu queria muito que você desse exemplos de outras práticas que a gente, porque tem muita gente de RH que escuta a gente, que a gente poderia fazer na prática para aumentar essa diversidade, principalmente da equidade racial, porque quando você pega, por exemplo, no caso do racismo estrutural, ele está tão ali nos corredores, ali no dia a dia, que é difícil você quebrar isso. Então, você tem que ter uma política forte. Você tem alguns exemplos do que tem uma prática que ajudaria a trazer essa velocidade que a gente tanto precisa? Eu tenho sim. Bom, o censo, como eu coloquei, foi uma das primeiras ações que nós tomamos aqui quando a gente só trazer as práticas de ESG para dentro da AVA. E a gente criou grupos de afinidade, e isso
isso fez uma diferença gigantesca. Então, é um espaço para as pessoas falarem a respeito das vivências, o que é um grupo jornadas, de afinidade, né? para quem nunca ouviu falar? Então, os grupos de afinidade, eles são um convite que nós fazemos para as pessoas e elas fazem parte ali, de fato, por afinidade, seja por identidade, por gênero, por sexualidade, por orientação sexual. A gente criou os grupos inicialmente voltados para a diversidade e inclusão como um todo, e a partir dele a gente foi criando ali, né, grupos foram surgindo, e um deles foi o que a gente chama de Nava Ubuntu, que é um grupo de igualdade, que olha para as questões de igualdade racial, né? Isso funcionou muito, porque realmente se torna um ambiente ali, um espaço seguro, onde as vivências podem ser compartilhadas, e aí muitas vezes algo que eu vivi como mulher preta dentro do mercado de trabalho é compartilhado com outras pessoas também, e a gente consegue criar uma identificação, né, e criar ali um espaço onde todo mundo entende que não é uma questão da Flávia, mas é muitas vezes uma questão de muitas mulheres pretas que vivem isso e que poucas vezes falam a respeito disso. A gente estabeleceu dentro da Nava OKRs voltados e baseados aí para esse censo, então a gente conseguiu entender onde essa população está, e aí é um dado muito importante porque reflete muito o que a nossa sociedade, o que os dados gerais trazem, é que boa parte da população negra está em cargos técnicos ou cargos operacionais, então a gente entende que eu preciso criar oportunidades dentro de casa para que essas pessoas cresçam. Não é que eu não as tenha dentro de casa, eu tenho, mas eu preciso criar oportunidades para que elas estejam em cargos de liderança. Então essa é uma ação muito importante também de ser feita. Como é que eu vou estabelecer metas de contratação, metas de promoções, né? E o mais importante é como é que eu vou compartilhar isso com a empresa, porque não é uma responsabilidade do RH especificamente, e as pessoas confundem muito isso, né? A área de ESG vai cuidar disso, ou a área de RH vai cuidar disso. Então, compartilhar essas metas também fez toda a diferença, porque as pessoas aqui, elas conseguem entender que é uma responsabilidade coletiva. Trabalhar a diversidade, garantir a inclusão, ela é uma responsabilidade de todo mundo que faz parte dessa empresa e que faz parte dessa cultura, né? Então, a gente criou, assim como a gente comentou aqui das ações dentro de meses específicos também, temos um calendário onde essas datas são lembradas, são reforçadas. Hoje a gente tem uma página onde a gente reforça todos os dados históricos de lutas, conquistas dessa população dentro do mercado de trabalho. A gente criou uma cartilha antirracismo e isso fez assim uma diferença muito importante porque a gente conseguiu compreender a importância do letramento racial, de fato trazendo ali todos esses dados, né, de como é que essa desigualdade nasceu, de onde veio e qual que é o meu papel no meio disso, trazendo também no vocabulário o que eu não posso mais falar, né? Coisas que a gente adota no nosso dia a dia e que a gente realmente deveria retirar do nosso vocabulário para que a gente não continue promovendo ali o racismo de uma forma completamente inconsciente, porque isso está realmente enraizado aí na sociedade. Então, dados estatísticos, a gente acaba provocando muito essas discussões, trazendo as pessoas ali para pensarem nesse papel social e profissional. A gente promoveu um treinamento interno sobre ESG, principalmente com a nossa liderança, para que eles entendam ali que, assim como a gente fala da responsabilidade coletiva, eles entendam no papel de líderes o que eles podem fazer em prol dessa busca, né, pela igualdade. Aí a gente fala de diversidade como um todo, né, não necessariamente só de igualdade racial. E para mim, né, eu acho que o meu projeto mais incrível aí que a gente fala dele com muito orgulho é o PUNTU, que é o programa de mentoria para pessoas pretas e pardas. Então ali a gente busca promover o empoderamento, a gente busca promover o diálogo acerca de racismo estrutural, acerca de lideranças pretas, acerca ali, a gente criou até playlist para a gente compartilhar músicas e falar realmente da importância de consumir conteúdos de pessoas pretas, né, para a gente realmente falar do lado da arte, da cultura negra, que poucas vezes a gente exalta também no dia a dia, porque não é uma coisa que a gente aprende no colégio, né? Então, de uma forma geral, tem muita coisa que a gente pode fazer, eu acho que o mais importante é a gente entender onde é que nós estamos, cada empresa entender onde você está, né, onde essas pessoas estão, e aí dali a gente consegue construir essas ações, mas os grupos de afinidade geralmente trazem muito desses inputs, eles são essas pessoas, e eles conseguem trazer ali para os RHs, para as lideranças, o que não tem naquele espaço e que vocês precisam ali promover como ações. Eu acho legal você comentar que cada empresa está num momento diferente, porque existem, a gente fala de desenvolvimento organizacional, tem empresas que estão assim, né, em maturidades diferentes, né? Se você fosse linkar assim, por onde que o RH pode começar?
que você acha que é o básico, né? Tirando a comunicação, porque assim, eu acho que as empresas, elas até que fazem a comunicação, a importância, mas na prática, às vezes, é muito mais um employer branding, um marketing externo, do que a prática interna. Por onde que você indicaria que o RH deve começar para poder diminuir a desigualdade racial? Eu acho que esse senso interno, o senso de diversidade é extremamente importante, né? Poucas empresas, pelo que nós temos acompanhado, a gente hoje faz parte do Pacto Global e boa parte dos encontros, as empresas se espantam, né? Mas pouquíssimas realmente trazem ali que elas já tiveram essa ideia do senso, de fazer um mapeamento interno, de reconhecer esse público que tem dentro de casa. Então, é um ponto inicial. Eu preciso saber onde eu estou e aí eu consigo definir para onde eu preciso ir. Promover o diálogo é muito importante. Então, quantas vezes vocês, né, como RHs, já promoveram o diálogo entre as lideranças ou entre times sobre este tema em específico? Quantas vezes falar sobre racismo aconteceu, quantas vezes, de fato, alguém sentou ali com uma pessoa especialista no tema para trazer a temática para dentro de casa. Então, estimular o diálogo sobre isso é muito importante, porque a gente sabe, né, como vocês já mencionaram aqui, que o racismo ele acaba sendo velado muitas vezes. As pessoas nem têm consciência que elas estão reproduzindo isso no dia a dia. Então, trazer isso para a consciência das pessoas é um ponto inicial. Essa atenção à diversidade no momento da contratação é um outro ponto muito importante, né? Ter indicadores ali de currículos recebidos, criar parcerias, esse é um outro ponto muito bacana que para a gente faz toda a diferença aqui, que é ter parcerias com bancos de dados, né? Empresas, instituições diversas ali que tem banco de talentos de pessoas pretas, assim como tem banco de talentos de pessoas trans. A gente tem inúmeras instituições hoje que trabalham ali com esses bancos de CVs, e isso ajuda muito no momento das contratações também, para que a gente entenda o quanto que desde a porta de entrada, esse olhar para a diversidade já tem acontecido. Eu vou fazer só um comentário, que se o RH que está ouvindo a gente falar, eu não tenho dinheiro para investir, eu queria fazer ação de ESG, falar da pauta, custa R$0 tudo isso que a Flávia falou, tá? Só para deixar claro, né? Você fazer uma pesquisa interna, você tem isso no banco de dados, o departamento pessoal, geralmente cadastro do colaborador está dizendo, né, qual que é a cor ali, você consegue ali conseguir os números, né, para você saber. E aí você vai se assustar quando você olhar um indicador da sua empresa, né? Fazer parceria com faculdade, a gente ainda não trouxe, mas eu fiz durante muitos anos aqui em São Paulo, tem mais outra, mas a Faculdade do Zumbi dos Palmares, eles são super abertos à parceria, sempre tem feira de vagas lá, então assim, custa R$0 essas ações, né? Então eu só quero reforçar isso, porque muitas vezes o RH vem pedir mentoria pra gente, você até falou, né, do programa de mentoria, a gente acaba mentorando o pessoal de RH, e aí o discurso do RH é, eu não tenho dinheiro para fazer uma ação de desigualdade racial ou de diversidade. A maioria das coisas não custa nada para o RH. Geralmente é o network, é o relacionamento, é você mudar as práticas de recrutamento e seleção. Ali eu acho que é onde você pode trabalhar muito, né, que você falou um pouco de questões que são inconscientes, né? RH, como é que está a liderança na hora de avaliar? Será que não tem um viés inconsciente aí de racial ali no meio, que seu líder nem está percebendo o que ele faz, né? Enquanto que o RH está trazendo essa conversa para a mesa, né? E custa R$0 de novo. Você trazendo um board da diretoria, vocês que têm cargos de liderança que escutam a gente, o que estão ali no RH, é papel do RH trazer essas pautas. Você está fazendo o seu trabalho, está tudo certo, né? E aí eu queria só fazer um comentário, Flávia, que às vezes são pequenas coisas, que eu vou trazer aqui da minha experiência, que uma vez aconteceu comigo, que aqui a gente está falando de um programa, mas podem ser pequenas coisas, tá? Vou dar um exemplo que para mim foi bem emblemático. Eu comecei a trabalhar numa empresa e logo que eu entrei, assim, eu virei no RH, tinha mais, assim, eu tinha 30 pessoas no RH fácil, 30, 35, e não tinha uma pessoa preta, não tinha uma pessoa. E aí, quando a gente começou a falar sobre isso, a primeira coisa, né, na época eu era coordenadora ainda, eu falei, gente, se no RH a gente não tem a representatividade, não adianta esperar fora da empresa. Então, a primeira coisa que eu fiz, trazer a representatividade para dentro do RH, né? Você precisa ter pessoas para falar sobre o assunto. A gente falou no início do episódio, o RH, se você não tem um representante, não é seu lugar de fala, você vai, né, você tem que ajudar, né, mas, né, contrata as pessoas. Depois que isso é feito, você talvez vai perceber, e na verdade as pessoas vão perceber aonde tem que ser feitos os ajustes. E aí eu lembro que logo depois, né, fui contratada, a gente levantou essa questão, a primeira coisa que o RH faz é olhar para o
onboard, né? Coordenador, gerente, vamos olhar a jornada, né, do colaborador. E aí geralmente o líder faz um onboard meio rapidinho ali, meio, né? Eu falei, deixa eu ver um onboarding dos colaboradores, aquele onboarding mais, né, longo. E aí eu descobri que lá na integração, né, eu já tô falando onboard, gente, mas a integração tinha orientações de cabelo e de roupa, né? Todo mundo usava uniforme e tal. E aí tava lá que não podia ter cabelo cacheado. Cabelo cacheado você tinha que prender o cabelo, não podia ter. E assim, gente, vocês estão me ouvindo aí, mas eu sou uma mulher de cabelo cacheado, branca, mas só de cabelo cacheado. E aí eu falei assim, por que eu do administrativo eu posso trabalhar com o meu cacho e o pessoal do operacional ali, né, da operação do dia a dia não pode? E assim, gente, a gente não pode fazer isso. Aí, uma coisa que eu trouxe é a questão legal e jurídica. Eu falei, se alguém pegar essa integração do jeito que está e tirar uma foto, a gente vai ter um processo, a gente vai perder não sei quantos reais, porque assim, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então também, né, e aí eu falei assim, ó, se alguém entrar com um processinho aqui, você não pode falar para a pessoa alisar o cabelo, ou que ela não pode usar trança, por exemplo, né? Uma coisa é estar uniformizada, tudo certinho. Então, às vezes, a questão da desigualdade racial ali, eu sei que pode parecer pouco, mas levar essa pauta da integração, conversar com a diretoria, explicar que foi uma movimentação importante para a gente depois ter a contratação e ter vagas afirmativas, que eu acho que tem a ver com essa maturidade que você estava falando. Eu estava trabalhando numa empresa que não era nada madura para esses assuntos. Então, às vezes é no dia a dia, em ações pequenas, o RH tá ali, peraí, o que está sendo pedido? E aí chegar com a liderança, o que você está falando, assim, porque eu fiquei assim, como que, assim, não faz muito tempo, tá, gente? Não vou aqui falar o nome da empresa, mas assim, como que a gente, sabe, depois de 2010, tá? Tem menos de 10 anos isso, a gente ainda tem empresas que falam para você alisar o cabelo, entendeu? É muito absurdo. Então, assim, só uma sugestão que eu não queria deixar passar, Flávia, é você lembrar sempre da questão legal e jurídica, do que pode e não pode fazer, porque às vezes a gente vai pelo amor, pela questão do ESG, e dependendo do contexto que você tá, às vezes tem que ser mais duro, sabe? E foi difícil para mim, sabe? Porque eu falei, acabei de chegar, a empresa foi recém-contratada, como que eu vou falar isso? E no final funcionou. Às vezes as pessoas são mais abertas do que a gente imagina para essas conversas. E aí, só complementando também, Ale, você falou do RH, teve uma frase que a Flávia falou que a responsabilidade não é só do RH. Na hora que você falou, eu falei, nossa, a gente que é RH puxa muito pra gente, mas realmente, se você parar para pensar, o líder, ele também tem uma responsabilidade muito grande. Igual, você viu essa parte, você falou, olha, tem esse ponto, tem a questão jurídica e tudo mais, mas qualquer área, né? Então, qualquer líder de qualquer área tem essa responsabilidade de puxar e de estar mais atento. E aí entra a pergunta que eu queria te fazer, né? Em questão de liderança, como que você enxerga que nós estamos no mercado? Eu sei que você tem a visão ali do RH e tudo mais, mas você tem algum ponto, alguma pesquisa em relação à liderança, em relação à desigualdade racial também? Sim, e eu acho que isso vai muito de encontro com o que a Ale trouxe, tá, Bro? Acho que as pessoas têm muito essa ideia de que eu não estou no meu lugar de fala, então eu não posso tomar nenhuma ação, eu não posso fazer nada a respeito daquele assunto. E essa postura que a Ale trouxe é o que a gente espera, né? Acho que os líderes, independente da raça, do gênero, independente ali de como essas pessoas se autodeclaram, é importante que elas entendam que elas têm uma responsabilidade, sim, né? Primeiro porque elas estão numa posição de liderança, que elas precisam ser o exemplo, principalmente daquela cultura onde elas estão inseridas, e aí eles têm uma responsabilidade, com certeza, acerca disso. Então, essa postura de analisar os times, né? Então, eu preciso olhar para as pessoas que eu tenho ali comigo, que foi o que a Lê trouxe também. Então, se eu tenho todas as pessoas formadas na mesma faculdade, né, no mesmo curso, né, um indicando o outro, que já é uma prática que as empresas têm de trabalhar com as indicações internas, então eu vou ter muitas pessoas iguais, e aí eu já vou ter outros problemas. Então eu preciso analisar dentro do meu time o quanto que eu estou sendo promotor dessa diversidade, o quanto que eu estou de fato promovendo uma inclusão. Eu estou sendo, né, eu estou promovendo um espaço ali inclusivo, eu estou promovendo um espaço onde as pessoas de fato têm a oportunidade de trazer pessoas diferentes, de culturas diferentes, vivências de jornadas, né? Acho que um ponto muito importante e que a gente vê muito pouco acontecendo dentro das empresas é uma postura antirracista também. Então, a empresa faz um post ali no Dia da Consciência Negra e aí todo mundo posta. Mas se no dia a dia eu vivo pequenos momentos em que eu identifico esse racismo, será que eu vou até um canal de ouvidoria?
Será que eu coloco uma postura ali antirracista Isso diante independente de senioridade. Você que está independente? ouvindo aqui, que você é analista, é assistente, então também é para você que está ouvindo e para você também ter essa ação, né? Perfeito, Bru. E assim, a gente vê pouco esse movimento, né? Então, se acontece com a Flávia, que é negra, ela tem que se posicionar. Mas não necessariamente é uma obrigação minha, é uma obrigação de todos nós, né? Acho que como para pessoas profissionais que estão dentro do mercado de trabalho, independente de você ser líder ou não, essa postura é o mínimo que nós esperamos dentro da nossa sociedade. Acho que um ponto muito importante que vocês citaram aqui também é a questão dos vieses inconscientes, né? Recentemente, a gente fez um processo de avaliação dentro da nave e a gente falou muito a respeito disso. A gente sentou com a liderança para falar a respeito disso. Quantas e quantas vezes a gente tem esse comparativo, né? Porque eu tenho uma pessoa que veio da periferia, que é uma pessoa preta, que muitas vezes tem uma formação numa faculdade privada, e aí eu tenho uma outra pessoa que se formou numa faculdade de primeira língua, faculdade pública, teve acessos e privilégios diferentes. E aí eu quero comparar essas pessoas e eu não me dou conta de que muitas vezes eu estou enviesada. Então, até nestes momentos de avaliações, promoções, eu tenho que ter um olhar crítico a respeito da minha postura, a respeito dessa percepção que eu tenho sobre os outros, deixando esses vieses de lado, né? E o ponto talvez mais importante, eu acho que todos os líderes deveriam ter, são as questões de estudo mesmo, né? De entender ali, de passar por cursos de letramento racial. A gente tem hoje visto inúmeras formações acerca disso. Tem muitas empresas, inclusive, que estão olhando para a temática de diversidade dentro de remuneração variável. Então, quando a gente vai hoje reportar o nosso documento para o Pacto Global, isso é questionado, se as empresas têm olhado para essas temáticas. Então, as lideranças hoje elas estão sendo cobradas justamente para entender que não é uma necessidade ali só do RH olhar para isso, mas que ele, num papel de liderança, ele tem que fazer parte dessa promoção também, né? E eu acho que o mais importante, um outro ponto muito importante também é, se o líder percebe que isso não é uma prática, não tem práticas, não tem ações ali daquela empresa, ele questionar se essas ações não serão implantadas. Então, o líder que está por dentro disso, que entende que essa movimentação no mercado está acontecendo, ele precisa também cobrar a alta liderança, cobrar o board, trazer isso como sugestões ali, né? E acho que dentro dos seus times, né, quem tem ali pessoas pretas, pessoas pardas, mentorar essas pessoas, dar ali todo o suporte, o apoio, incentivar que essas pessoas também se desenvolvam dentro daquelas equipes, se notar que tem algum gap de formação, entender ali se num papel de liderança você pode promover o acesso a essa formação também. Então, acho que, como a gente colocou aqui, não é uma responsabilidade única, exclusivamente do RH, não é uma especificidade aí para o líder, para as pessoas como um todo, mas se a gente tiver esse olhar de que muitas vezes a equidade não é necessário ser dada aí pela empresa, eu posso promover isso para o meu par, para o meu líder, para o meu liderado, eu consigo promover esse ambiente de trabalho muito mais inclusivo, né? Até porque, na minha percepção, acho que a diversidade hoje, a inclusão, ela já não é mais uma opção para as empresas. Quando a gente fala de competitividade, a gente precisa olhar para essa temática e todo mundo faz parte aí dessa cadeia de valor, tem que estar envolvido, porque isso é uma cobrança diária de quem faz parte da companhia, de quem quer entrar naquela companhia, dos fornecedores, dos clientes. Então, de fato, aí é o olhar do líder que provavelmente vai fazer tudo isso acontecer na prática. Não, você falou algo que é fundamental para a gente fechar esse episódio com chave de ouro, que tava com essa frase na cabeça, sabe, Flávia? Não é uma tendência de mercado. Porque assim, não tem mais espaço para racismo, não dá mais. Então, se as empresas elas não se preocuparem com essa pauta, elas vão perder os seus consumidores, as pessoas não vão querer trabalhar lá, e a gente tem inúmeros exemplos de várias coisas aqui que, assim, a marca da empresa por uma prática interna. Então, assim, não tem mais espaço. A gente sabe que acontece, não estou dizendo que não acontece, mas é aquilo que a gente falou, tem o aspecto legal, jurídico, a visibilidade da marca, você querer ou não trabalhar naquela empresa. E assim, hoje, né, se eu fosse dona de uma empresa, eu falaria assim, gente, não pode ter espaço para isso, e teria que ser de cima para baixo. Mas a gente vê que na prática isso algumas vezes não acontece, mas não tem mais espaço, é porque ainda ninguém não teve a exposição, porque se tiver, essa empresa ela não vai ter o espaço hoje, infelizmente não é uma opção, né? Eu vou melhorar nesse aspecto. Não, você precisa melhorar porque não tem mais assim, a gente já está num momento de evolução como
como sociedade que não tem mais justificativas para esse tipo de prática, né? No passado não teve, mas eu parto do princípio que existe uma ignorância, a informação, hoje você não pode mais, acho que com o volume de informação que a gente tem hoje em dia, você não pode falar que você desconhecia esse tema, né? E aí, Flávia, eu queria muito que você deixasse, assim, todas as suas redes, porque, assim, foi um papo tão gostoso, eu tenho certeza que as pessoas vão querer trocar uma conversa com você, e, assim, vou incentivar que as façam, porque você é uma pessoa que tem muita paixão por esse tema, com certeza vai conseguir ajudar outras pessoas, mas deixa suas redes, onde que o pessoal te encontra? Meu LinkedIn, Flávia Galvão. Meu Instagram, eu não tenho um Instagram voltado aí para o profissional, mas quem quiser me adicionar lá também é Flávia Galvão. Vou adorar e trocar ideia com as pessoas. Já fica realmente. A ideia de um focado ali no tema. Olha, a Bruna é a primeira pessoa que me sugere isso. Vou pensar com carinho, Legal. Viu? Porque realmente eu acho que é um tema que, além da paixão, é muito necessário, né? E a gente destacou aqui. Por muitos anos eu procurei referências negras no mercado de trabalho, eu olhava para cima e ficava pensando até onde eu poderia ir, porque eu não encontrava essas referências. Então, como eu costumo dizer para o meu time, né? Eu acho que eu estou alcançando espaços hoje que eu posso ser essa referência para outras meninas, né? Para que elas acreditem e cheguem onde elas quiserem. E o que eu faço hoje no meu dia a dia é para promover esse espaço, que outras pessoas pretas também possam alcançar todos os espaços e as pessoas brancas também tomem consciência de que elas têm essa responsabilidade junto com a gente. Flávia, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua disponibilidade, gentileza de trazer o tema. O episódio em 35 minutos nós conseguimos falar sobre tudo que era necessário, trazer o como fazer, como iniciar, o que é ESG. Então foi um episódio completo. Acho que quem está ouvindo também teve essa sensação de saber por onde começar, aonde começar, o que fazer, já começar a se movimentar. Mais uma vez, muito obrigada. Fica a dica aí para você criar um perfil, porque eu tenho certeza, você falou de ser uma referência, você já é uma referência. Então, se você está aqui gravando com a gente, falando do tema de uma forma tão gentil, sabe? Tão aberta, tão assim, eu estou aqui porque eu gosto, porque eu sinto que é o meu espaço de fala, de trazer o que eu vivo e o que eu aplico no meu trabalho. Então, muito obrigada por compartilhar tudo isso, todas essas dicas também para quem é RH, com certeza vai aproveitar muito para fazer um ambiente ali mais inclusivo e mais diverso. Mais uma vez, muito obrigada. Fica o convite de vir mais vezes falar com a gente super gostou do bate-papo. E para quem quiser seguir o Foca, nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram como @Foca no Trabalho, no LinkedIn como @Foca no Trabalho e também no Spotify. Se você que está ouvindo, aproveita e coloca ali a estrelinha pra gente. Se quiser me encontrar, eu estou lá no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. RH sempre está lá no LinkedIn, né, Ale? A gente está sempre por lá, eu também estou lá no LinkedIn, Alessandra Falsarella. Flávia, foi uma aula, acho que esse episódio, para quem vai iniciar esse tema no RH e não sabia por onde começar, ele ficou prático, é um tema sensível, mas você trouxe com leveza e volte mais vezes, fica aberto o convite, compartilhe esse episódio com seus amigos, principalmente aquele RH que fala que não tem recursos para a pauta, dá para fazer muita coisa sem investimento nenhum, então não tem desculpa, sigam a Flávia nas redes sociais, até o próximo episódio, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente.